Então, nós vamos agora para a segunda parte da nossa reunião, tá? Que é a explicação da mensagem espiritual do poema de número 49. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Essa mesa é estreitinha, né? Você está pensando que você está na sua casa? Então, vamos fazer a explicação. Daqui a pouco eu faço a leitura aqui. Todo poema tem um título, né? E o título do poema de número 49 é Pilar, como se fosse um esteio. Um circo, né? Tem aquele pilar, aquele esteio, né? Uma barraca de camping, né? Você é um pilar. E o imperador escreveu o seguinte: lembrando que todos os poemas tinham 31 caracteres, desenhozinhos, igual aquele do Ron Chazé-Chonen, do Daico Myo, não podia nem ter 30, nem ter 32. Tinha que ser 31 para dar 4, que é o quadrado, para a gente reter a mensagem. Então é muito difícil, né, num 31 caracteres, conseguir introduzir uma mensagem espiritual, e coube a nós, durante 4 anos, a gente interpretar esses poemas, tá? Lógico que na tradução do poema a gente não conseguiu manter essa numerologia, por isso que a gente mantém os poemas originais no nosso livro. Então, o poema de número 49, cujo título é Pilar, ele diz o seguinte: aquele que representa o pilar da família não deveria ter que se ocupar com miudezas. Então, vamos analisar essa história de miudezas. Uma miudeza não quer dizer que seja um trabalho que não seja importante. Como, por exemplo, é que você não pôde vir final de semana, que eu contei uma história minha na Índia, sabe, Lobão? Que eu lavei um banheiro lá. Mas você conhece a história, né? Isso não quer dizer que lavar o banheiro seja uma miudeza. Só que, quando Jesus lavou o pé dos discípulos, para provar que ele era um mestre, ele podia ter andado sobre as águas, ter multiplicado peixes, multiplicado pães. Você conseguiria pegar nesse exato, multiplicar 5.000 peixes, 5.000 pães? Ou andar sobre as águas? A gente ia afundar, nós dois, né? Também não ia conseguir. Mas lavar o pé a gente consegue, né? Então, foi uma demonstração de humildade naquele momento, né? Uma coisa que todos poderiam fazer. Então, essas miudezas aqui não é que sejam trabalhos menos importantes, é que são coisas que a gente pode delegar. Como, por exemplo, eu lavei o banheiro na Índia, mas eu posso delegar, alguém pode lavar. Agora, eu não posso chegar para a Andressa, que está ali, minha secretária, e falar: Andressa, escreve um livro para mim de 520 páginas. E eu tenho prazo para entregar na editora, tá? Não vai falhar comigo, você vai escrever um livro para mim. Então, tem coisas que a gente não tem como delegar. Para quem não conhece a história do banheiro, eu vou contar aqui, tá? É uma história hilária, né? Rita e eu viajamos para a Índia a primeira vez no ano de 1999, está fazendo 25 anos, fomos à Índia. E a gente se matriculou, fomos para uma entrevista, né? Para saber se nós poderíamos fazer o curso de mestrado. A entrevista era interessante porque a professora não perguntou nada para mim. Ela só ficou olhando para mim. Aí, 15 minutos depois, ela me liberou. Eu falei: mas e a entrevista? Ela falou: já acabou. Eu falei: mas eu não falei nada. Você não precisa falar nada, você só precisa pensar. Que ela disse que a gente colore a nossa aura de acordo com os nossos pensamentos. Daqui a pouco a gente não vai poder pensar mais, que vai pagar imposto, né? Imagina, não poder mais pensar, se a moda pega, né? E ela ficou olhando o tipo de cor que eu ia emitindo através dos meus pensamentos. São de 40.000 a 60.000 pensamentos por dia que o ser humano tem. É muito pensamento. E fomos aprovados, Rita e eu, pagamos o curso, chegamos no curso, e eram 9 alunos, e a professora falou: pega o equipamento do mestrado. E aí, que equipamento era esse, né? Todo mundo achando que eram símbolos, alguma coisa, né? Que vinha, né? Uma maca.
Aí ela trouxe 9 baldes, 9 rodo, 9 escovão, e falaram, agora vocês vão lavar o banheiro, que é uma comunidade imensa. À noite eles chegam a reunir 10 mil pessoas, são 6 universidades, a Osho Community International. Então tem muitos restaurantes, são 6 restaurantes grandes e vários banheiros, né? E viajamos 20 mil quilômetros, o avião não tinha avião direto, tinha que ir para Inglaterra para depois pegar outro, ou para Califórnia, depende, né, por onde você vai. Eu viajei 20 mil quilômetros para fazer um curso e a professora me bota para lavar banheiro. Para lavar banheiro eu ficava aqui em Copacabana, ficava em São Lourenço, não precisava ir para a Índia, né? E eles falam inglês lá, porque eles foram colonizados pelos britânicos. Eu falava, olha, deve ter um pequeno equívoco, a little mistake, porque eu vim lá do Brasil para fazer um curso de Reiki, Healing Hands. Falou, banheiro. Eu falei, não é possível, ela não está me entendendo, né? Porque o nosso inglês é... eu falo inglês, mas vai falar chakra coronário em inglês, a gente não sabe, né? The book is on the table, mas vai falar o chakra coronário, né? Chakra do laríngeo. Ela não está entendendo, né? Mas eu tive uma rápida vínculo com a aeronáutica, que eu era piloto de aviões, fui fazer serviço militar, para ser piloto, me botaram numa situação, e o que eu trago de bom no meio militar é que eu aprendi a obedecer. Você só sabe mandar se você aprender a obedecer. E eu aprendi a obedecer. E eu cheguei para aquela professora, inclusive ela morreu esse ano, Ma Anand Rimani. No próximo tutorial eu vou falar dela, que me perguntaram sobre o Osho Neo Reiki. Está lá no grupo de tutorial de nível 1. Aí eu vou falar da Rimani, que ela que criou esse sistema. Foi minha professora Edrita. E me botou no banheiro. Eu falei, a senhora tem certeza que eu tenho que lavar o banheiro? Tenho. Aí eu fui. Nunca tinha lavado um banheiro. E você sabe que indiano come muita pimenta? Você sabe, né? Você não faz ideia o que é um cocô de um indiano, né? Quando a gente entrou naquele banheiro, eu achei que eu ia iluminar, Lobão. Falei, vou atingir o nirvana aqui, a iluminação, né? Eu achei que eu tinha entrado num umbral inferior. Falei, não pode ter um cheiro pior do que esse aqui, né? Mas eu estava com aquela missão e comecei a esfregar e limpar, e Rita lá comigo, né? Rita já tinha lavado milhões de banheiros já na casa dela, depois em casa, aqui no Instituto, mas eu nunca tinha lavado. E eu comecei a ficar feliz, falei, não fico mais desempregado, o banheiro estava ficando limpinho, né? Aí ela chegou, ficou olhando para mim, viu que eu estava muito feliz, né? Eu falei, tá ficando bom? Ela falou, tá ficando bom, né? A senhora quer que eu limpe a cozinha? Ela falou, o senhor limpa a cozinha? Eu falei, eu não limpo o banheiro, mas a senhora me botou, já estou limpando tudo, agora limpo a cozinha. O senhor pode ir para a sala de aula. Eu chego lá todo molhado na sala de aula, né? Sento lá e ela começa a dar aula. Falei, professora, desculpa interromper. Próximo tutorial, procure entrar lá que eu vou botar foto dela, da Rimani. Nós somos 9 alunos, só temos 7. Ela falou, nós sabemos. 2 alunas falaram que estudaram muito na vida e que banheiro elas não lavariam. Vieram de longe, pagaram caro, estudaram muito, falaram que banheiro não lava. Aí nós devolvemos o dinheiro para elas e pedimos para elas voltarem daqui a 2 anos, porque elas não tinham a humildade suficiente necessária para serem mestres de Reiki. Elas iam se sentir superior aos alunos. Se eu não tivesse lavado aquele banheiro, eu não teria feito aquele mestrado. E aí eu conto também que depois eu mudei, né? Eu parava, né, viajando, ensinando Reiki com Rita, entrava no banheiro, às vezes tinha alguém limpando, e aquela pessoa, às vezes, era invisível para mim. Eu entrava, saía do banheiro, e depois que eu lavei aquele banheiro na Índia, eu comecei a prestar atenção. E quando estava limpinho, eu parava no banheiro, falava assim, nossa, parabéns, hein? O banheiro está limpinho. O senhor está me gozando porque eu estou lavando o banheiro? Eu falei, não, eu também sou do ramo. Entendeu? Eu lavo o banheiro. O senhor lava o banheiro? Eu sou do ramo. Onde é que é o seu banheiro? É um pouco longe, mas parabéns. Aí dava R$ 5 para ele, uma caixinha, né? E ia embora. Então, eu estou falando isso para vocês porque lavar banheiro, imagina se ninguém lavasse o banheiro. Às vezes você chega num banheiro de rodoviária que ninguém lavou, naquele cheiro. Você vai ver o banheiro aqui, está sempre limpinho. Rita limpa, ela limpa, a Claudiana limpa, está sempre limpo. Mas se ninguém limpasse? Isso não quer dizer que seja um trabalho que não seja importante, mas é um trabalho que você pode delegar. Tem coisas que você não pode delegar. E é isso que o imperador chamou de miudezas.
tá? Miudezas. Porque se você for querer fazer tudo, você não vai sobrar tempo para você fazer as coisas que você não consegue delegar. Entendeu o que é a miudeza que ele está chamando aqui? Então está aqui, aquele que representa o pilar, quer dizer, o chefe da família, entendeu? Pode ser uma mulher, né? No caso, meu pai morreu, minha mãe era o pilar. O que minha mãe fez quando meu pai faleceu? Minha mãe está me ouvindo. A gente morava na Ilha do Governador e ela dava aula de piano, aula de inglês, vendia Avon para as mães dos aluninhos dela, né? E a gente nunca passou fome, mas a gente não tinha dinheiro, em alguns momentos, para a gente ter uma empregada doméstica. Então, o que ela... E ela tinha que trabalhar, senão a gente ia passar fome. Nunca passamos, graças a Deus e a ela. Então, o que ela fez? E à noite ela ia para a faculdade, que ela ainda se graduou em biologia, na FAUP, aqui em Bom Sucesso. Aí chegava às 11 horas da noite em casa, 7 horas da manhã ela pegava aquela fábrica de carros que tinha em Xerém, Alfa Romeo, você deve lembrar. Fechou, né, aquela fábrica. Então, ela dormia 3, 4 horas por noite. Como é que ela ia fazer comida, limpar a cozinha, levar cachorro para passear? Então, ela dividiu as tarefas. 4 filhos homens, cada um fazia uma coisa. Eu lavava a louça, limpava o fogão, limpava a mesa, a cozinha. Tinha um irmão meu que só fazia comida, o outro só cuidava da roupa. Naquela época você não tinha como pagar uma conta pela internet, não existia internet. Então tinha um irmão mais velho que ia nos bancos pagar IPTU, IPVA, conta de luz, né? Você tinha que pegar a fila, né? Minha mãe tinha um carrinho que ela comprou, então ele fazia manutenção, um carro antigo, né? Então tinha que viver fazendo manutenção, e todos nós 4 trabalhávamos, né? Isso fez muito bem, porque não tem nenhum preguiçoso na minha família, né? Então minha mãe delegou funções para a gente. E o poema fala sobre isso. Só que eu não posso querer delegar para a Andressa, que está aqui na minha frente, escrever um livro para mim. E se eu for limpar o banheiro agora, eu já limpei. Eu já provei para mim mesmo que se precisar, eu faço. Tá? Aí eu vou tirar os minutinhos que eu tenho para escrever o livro, entendeu? Então, esse é o poema. Aquele que representa o pilar da família não deveria se ocupar de miudezas, ele tem que delegar, tá? Aí a gente começa com Isaac Newton, né? Com a citação dele, que se ele pôde ver mais longe, foi por estar sobre o ombro de gigantes. Eu trago sempre gigantes para que vocês vejam que não foi só o imperador que falou sobre isso. E quando Mikao Sui trouxe esse poema, entendeu? Foi porque ele tem um fundamento. Então, vários gigantes falaram sobre esse tema. Eu gosto muito, vocês viram que estava o professor Freire aqui, professor doutor da Universidade Rural. Por que o Reiki entrou na universidade, hoje está no SUS? Porque a gente entrou no caminho da ciência. O caminho da ciência é o caminho de se chegar a Deus, porque o Reiki vem de Deus, pela razão. E aí eu coloco uma imagem aqui sobre dualidade. Nos primeiros poemas, a gente não analisava a dualidade. A gente só analisava a mensagem do poema. Mas depois, a pedido das pessoas, a gente viu que cada poema, igual uma carta do tarô, uma pilha, tem um lado positivo e o negativo. Tá? A mensagem é antagônica. Então, nós resolvemos fazer a análise dos dois lados da moeda. Tá? Aí, sobre essa questão da dualidade, eu trago para vocês um primeiro gigante, que é o fundador, toda semana eu trago ele, né, que é Jigoro Kano, tá? Foi reitor da Escola Normal Superior de Tóquio e recebeu várias honrarias do imperador. Foi um grande gigante. Tá? Ele disse que a dualidade é a condição da vida. Sem dualidade não há vida, o dia e a noite. Polo Norte, o Polo Sul, o bem e o mal, né? Sem oposto, nem contrastes, a vida não é vida. Só existem pessoas boas porque tem pessoas ruins. Se todo mundo fosse bom, qual a vantagem em ser bom? Todo mundo é bom, né? Só existe dia porque tem a noite. Só existe frio porque tem o calor. E um outro gigante, que foi Victor Hugo, né? Que foi um grande poeta, nasceu e morreu na França, em 1885, faz 139 anos. Esse poeta disse o seguinte: eu trago sempre poetas, porque
O escritor se faz, o orador se faz, mas o poeta, ele nasce feito. Ele vem carimbado por Deus, ele escuta Deus. Como o imperador, né? Esses poemas todos vieram de Deus. Ele entrava em transe, igual o Chico Xavier, e escrevia isso. Então, Vitor Hugo diz o seguinte: graças à sombra, está acompanhando as imagenzinhas ali, né? Está acompanhando aqui, né? Tá? Graças à sombra, apreciamos a luz. Se não tivesse sombra, você não ia apreciar, se fosse só luz, né? E graças ao vício, apreciamos a virtude. Por que você aprecia uma pessoa honesta? Porque tem gente corrupta, desonesta, por isso que nós apreciamos. E Vitor Hugo falou isso, tá? Então, esse poema, pessoal, voltando a ele, tá? Aquele que representa o pilar da família, no caso era minha mãe quando meu pai morreu, ela se tornou o pilar. Que a pessoa não deveria se ocupar com miudezas, levar o cachorro, tinha uma cachorrinha, chamava Dona Tata, vira-lata que pegamos na rua. Como é que minha mãe ia levar ela para passear 3 vezes por dia? Então, ela delegava para a gente, entendeu? Ela não, durante o dia, ela estava trabalhando. Como é que ela ia pegar uma fila de banco para pagar uma conta de luz? Porque na empresa dela não tinha banco. Tinha que ir no banco, as filas eram imensas. Como é que ela ia fazer isso? Ia perder o emprego, né? Então, pessoal, esse poema, na verdade, ele tem uma mensagem negativa, que é a pessoa se ocupar com miudezas. Ela está sobrecarregada. Ela vai deixar de fazer as coisas que só ela pode fazer, né? Então, ela está com acúmulo de funções, de tarefas, ela está sobrecarregada. Essa é a mensagem do poema, que é a mensagem negativa, tá? A mensagem positiva seria você priorizar, já que você não consegue fazer tudo, tem 5 coisas, faz isso, uma por vez. Você priorizar as tarefas e delegar aquilo que você pode delegar. Rita não tem preguiça, tá? Ela não tem preguiça de fazer nada, se tiver que lavar o banheiro. Mas no dia que nós estávamos vindo para cá, que foi na quinta-feira passada, aí a nossa secretária, Ana Paula, que trabalha em São Lourenço, às vezes ela vem para o Rio, você conheceu ela, né? Às vezes está em São Paulo. Eu fiquei preocupado, porque Rita tinha que preparar todo o material para a aula. Aí eu chamei ainda a faxineira, Angelita. Porque ela faz, mas ela ia ficar muito sobrecarregada. Aí no dia seguinte, a Andressa só pôde chegar aqui no sábado. Ela fez tudo sozinha. Comprar as flores, essas flores aqui. Ela ficou sobrecarregada. Tá? No sábado anterior, não tinha, ela precisou de um suporte para fazer um trabalho, e aí eu fui ajudá-la. Porque senão ela ia ficar mais sobrecarregada ainda do que ela estava, né? Então, o outro lado seria você delegar responsabilidades. Senão você, cara, infarta. Não aguenta, entendeu? Pessoa que tem uma sobrecarga de trabalho, né? Então, nós vamos começar a falar sobre o lado negativo do poema, porque a mensagem é negativa, tá? Que é a pessoa que acumula funções, acumula tarefas, a pessoa sobrecarregada. Ela faz aquilo que ela não pode delegar e ainda vai fazer aquilo que é delegável. E aí, a gente sempre começa pela Bíblia, que é um livro sagrado para várias religiões, né? O judaísmo, o islamismo, né? E o budismo também, o Velho Testamento, né? E até para os maçons, a Bíblia é um livro sagrado. Então, eu procuro sempre começar entrando pela Bíblia, né? Unindo ciência, religião e filosofia. A gente procura, aqui nos nossos encontros, sempre trazer os cientistas, unir a ciência, a religião e a filosofia como era no passado, né? Então, eu trago para vocês uma passagem de Mateus, que foi um dos discípulos mais próximos de Jesus, porque ele acompanhava Jesus, ele era muito culto, ele ia escrevendo. E está em Mateus capítulo 11, versículo 28.
venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Olha aí, Jesus estava preocupado com as pessoas. A pessoa sobrecarregada, ela fica cansada. E lhes darei descanso. Tá? Então, o que ele quis dizer? Vinde a mim, na verdade, é você se conectar com Deus, com o alto. Para, através da intuição, ele orientar como é que a pessoa vai levar a vida de forma mais leve, né? Mas Jesus faz uma referência aqui a pessoas cansadas e sobrecarregadas, tá? Quando a gente sai da Bíblia, a gente já entra na ciência. Eu trago para vocês Sócrates, né? Que ele nasceu e morreu na Grécia no ano de 399 antes de Cristo, ou seja, faz 2.400 anos que esse homem morreu, e foi um grande filósofo, né, da Grécia antiga, né? E foi Sócrates, ele até hoje ele é muito respeitado porque ele foi um dos fundadores da filosofia ocidental. Olha o que Sócrates fala: tome cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Se você fica ocupada demais, como é que você vai dançar lá, naquele lugar que você vai lá? Não tem como, porque ela está fazendo curso de enfermagem e às vezes ela fica em plantão, trabalha de dia, aí vai fazer plantão, aí não vai dançar, ela gosta de dançar. Entendeu? Então tome cuidado com o vazio de uma vida. Lembra do poema de você olhar as flores do campo depois de um dia do trabalho? Você tem que separar um tempo para lazer. Então Sócrates, há 2.400 anos atrás, ele fala já sobre a pessoa ocupada demais, a pessoa sobrecarregada. E aí a gente vem para os gigantes, né? Aí eu trago para vocês pela primeira vez Davi Allen, nasceu nos Estados Unidos, e ele está vivo até hoje, ele está com 78 anos, tá? Ele é um consultor e instrutor em produtividade, criador de uma técnica chamada GTD, método de gerenciamento de tempo. E ele ganhou um campeonato estadual de debate, de tão rápido que ele era. E ele falou assim: você pode fazer qualquer coisa, mas não tudo. Pessoa que quer fazer tudo, não tem como. Você pode fazer tudo, qualquer coisa, lavar banheiro, mas você não pode fazer tudo. Se você não pode fazer tudo, você vai ter que pedir ajuda para alguém. E aí eu venho aqui com uma citação minha, que eu escrevi nos livros, e aí caiu nas redes sociais, aí na internet, que eu escrevi o seguinte: uma boa canoa, barquinho de índio mesmo, canoa, né? Por melhor que seja o seu poder de flutuação, não poderá receber mais peso do que possa suportar. Assim funcionam as pessoas com as suas responsabilidades e compromissos. Temos limite. Se você botar muito peso, você vai afundar igual a canoa. Vai morrer, né? Vai ter um infarto. Aí eu trago para vocês agora, tá? Um outro gigante, pela primeira vez, Aldo Huxley. Nasceu no Reino Unido, morreu na Califórnia em 1963, morreu com 69 anos. Ele era poeta também, por isso que eu trouxe ele. Ficou conhecido pelos romances dele. Aí eu coloco o seguinte, porque agora eu já começo a trazer para dentro do Reiki o lado negativo do poema. Que o objetivo é pegar o poema e trazer ele para dentro do Reiki. Por que Mikao Sui trouxe ele? Esse Aldo Huxley, ele diz o seguinte: todo excesso traz em si o germe da autodestruição. Se você ficar sobrecarregado, você vai se autodestruir. Você vai infartar. Você vai ter depressão, sei lá. Entendeu? Então ele fala da autodestruição. E aqui ainda dentro do Reiki, eu trazendo o poema para dentro do Reiki, junto com essa citação aqui, você vê, se eu fosse fazer o trabalho de Rita, ter que dar aula, eu dei aula sábado o dia inteiro, comecei a falar às 9 horas da manhã, não foi isso, meninas? Fui até 19h30, né, Francisca, que teve aí? Ana. É.
E eu já sou idoso, né? Não sou idoso, você não fala? Ela precisa fazer depois domingo o dia inteiro, terça-feira o dia inteiro. Imagina se eu fosse lavar o banheiro, ou comprar as flores, ou comprar o biscoito que ela desceu para comprar, as frutas. Eu ia me autodestruir. Entendeu? Então, como que eu posso fazer tudo, mas não tudo? Como é que eu ia fazer o trabalho de Rita? Essa parte administrativa, a parte dela. E aqui todos os três ficam sobrecarregados, nós somos três. Tem dia que vem a menina nos ajudar, ficamos em 4. E fica todo mundo sobrecarregado. E como é que uma pessoa vai fazer? Tá? No curso de tarô, você não veio ajudar a Rita? Ela sozinha, ela não dá conta. E eu aproveitei para colocar em dia trabalho meu atrasado, né? Então, dentro do Reiki, uma citação minha agora, trazendo a parte negativa, porque o poema é negativo. Eu coloco aqui, olha. Isso eu escrevi no livro e está na internet. Estabeleça prioridades. O que é mais importante, né? Não se pode fazer tudo aquilo de que se precisa ou que se gostaria de fazer. Quando uma responsabilidade é assumida, passa a ser prioridade. Eu não assumi uma responsabilidade de estar com vocês na quarta-feira com o poema. Então, o poema é uma prioridade. Eu montar essas citações, chegar na quarta-feira, a aulinha está pronta. Então, isso é uma prioridade. Eu não posso priorizar outras coisas, entendeu? Então, novamente, isso é uma citação minha, já trazendo o poema para dentro do Reiki. Estabeleça prioridades. Não se pode fazer tudo aquilo de que se precisa ou se gostaria de fazer. Quando uma responsabilidade é assumida, passa a ser prioridade. Eu costumo dizer aqui que você tem que priorizar a sua saúde, né? Que se você não tiver saúde, como é que você vai ajudar um filho, né? Você tem 3 filhos, né? Como é que você ia ajudar eles sem saúde? Entendeu? E não é a saúde do filho, é a sua saúde. Para você fazer o teu filho feliz, você tem que ser feliz e saudável. Por isso que Jesus falou, amar ao próximo como a si mesmo. Então, você tem que se preocupar com a sua saúde. Aí vem qualidade de sono, alimentação, atividade física, vários fatores que vão contribuir, tá? Depois, a família. Adianta você ser feliz e seu filho não ser feliz. Tá? Você ser saudável, seu filho não ser, seu marido ou sua esposa já esteve doente. Eu me lembro que foi um dos momentos mais difíceis da sua vida, tá? Inclusive, a gente nem se via. É um período que você deixou de vir aqui, você estava correndo para recuperar a saúde dela, né? Então, é a saúde, a família, depois de relacionamentos, né? Como é que você vai viver sem paz? Chegar em casa e brigar com o marido, brigar com a esposa? Só dá valor à paz quem não teve, né? Depois, dinheiro. Como é que você vai... Arroz e feijão não custa dinheiro? Como é que você vai viver sem comer? Você fica impedido, você morre de inanição, fica impedido. Ah, é trabalho. Os escravos trabalhavam mais do que a gente, que eram açoitados. Não é trabalho, é dinheiro. Lógico que é um dinheiro que você ganha com um trabalho feito com amor e honestamente. Entendeu? Minha sogra trabalhou a vida inteira, sábado e domingo. No domingo tinha que fazer almoço, café e janta. Quando ela foi aposentar, ela é pensionista da minha cunhada que faleceu. Mas a mulher, inclusive, a menina lá do INSS, usou um termo muito equivocado, né? A senhora nunca trabalhou, ela nunca recolheu. Ela falou, mas minha filha, eu não sei o que é fazer outra coisa. Eu nunca tive 30 dias de férias, nunca ganhei 13º férias, e chega no domingo, tá todo mundo folgado, eu tenho que fazer café, almoço e janta. E quanto que ela ganha? Quanto é que ela ganha, você que conhece ela? Para fazer café, almoço, janta, no sábado? Hein? Amor. Amor, né? E então, pessoal, você tem que estabelecer, não adianta você ter dinheiro e não ter saúde. Você ter dinheiro, o teu filho está morrendo. Entendeu? Com problema de saúde. Ou você ter dinheiro e não ter paz. Então, você tem que estabelecer prioridades. Bom, vamos parar de falar de coisa ruim? Porque o poema ele tem essa mensagem da pessoa sobrecarregada. Vamos entrar agora no lado positivo, tá? Que a gente assumiu esse compromisso, né?
da dualidade. Então, vamos pela Bíblia novamente, pelo lado positivo do poema, novamente em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus. Por isso que Jesus vem a mim, ele mandou vir a mim, as pessoas sobrecarregadas e cansadas. Porque se você se liga a Deus, e uma maneira de você se ligar a Deus é através do reiki. Einstein falou disso, a religião do futuro. Religião vem de religar e reconexão com a fonte. A religião do futuro será cósmica, sem dogmas de teologia. Então, Jesus manda buscar o reino de Deus, você se conectar. Uma vez Rita estava fazendo o caminho de Santiago, eu estava dando só suporte, levando malas. Em momento algum ela entrou no carro. Eu aproveitei para escrever 2 livros, né? E paramos num mosteiro católico, e tinha uma freira hinduísta, entendeu? Uma pele de indiana. E aí perguntamos, ela falou, eu sou nascida na Índia, né? E católica. Falei, interessante, nós fomos à Índia 3 vezes, né? A religião que predomina lá é o hinduísmo, só 2% são budistas, apesar de Buda ter nascido lá. 4% são católicos, que os portugueses colonizaram lá, né? Que eles iam buscar especiarias. Eles chegavam lá em Goa, então tem uma região que fala, não é que eles colonizaram, foram os ingleses, mas eles iam lá buscar as especiarias, os portugueses. Então tem mais católico do que budista. Mas 60% são hinduístas. Eu levei um susto, né? Uma indiana, freira, com hábito, ela falou, chegou para Rita, falou, abraçou Rita, falou, isso é uma besteira. O importante é você estar conectado com Deus. Não importa se é pelo hinduísmo. O importante, e eu falo para os meus netos, né? Tem um que eu levo para a igreja católica, o outro eu levo para culto evangélico. Eu mostro para eles e falo para os meus netos que uma pessoa sem Deus é uma lâmpada apagada. Então aqui Jesus fala assim, buscai o reino de Deus. Que aí Deus, né? Você ora, você fala com Deus. Deus fala conosco por intuição. Einstein falou da intuição. A única coisa verdadeiramente valiosa é a intuição. E a sua justiça e de todas as coisas vos serão acrescentadas. Tá? Então, a primeira... Por que eu botei essa citação? A prioridade... Lembra que eu falei de prioridade? A prioridade é você se conectar a Deus. Aí você vai pensar na sua saúde, na família, no seu trabalho, porque o poema, o lado positivo, ele fala em priorizar. Então, essa passagem de Mateus, capítulo 6, versículo 33, priorize, busque primeiramente a Deus. Não é que você tem que ir para a igreja todo dia, tá? Você pode ir uma vez por semana. E você nem precisa mais, você pode aplicar reiki, fazer a meditação gachô, a oração. A gente aprende isso, né? Que o reiki é uma cura reconectiva. Aí agora vamos para ciência. Eu já falei dele, tá? Que foi Steve Jobs. Ele morreu recentemente. Ele foi o fundador da Apple, tá? Então ele criou o iPhone, o iPad, criou a Apple, né? E músicas aí nos telefones celulares, tudo isso veio dele, né? A indústria de computadores. Olha o que Steve Jobs falou. Então ele era um cientista. Concentre-se no que você é bom e delegue todo o resto. Então, se eu sou um escritor, eu não tenho como delegar escrever um livro. E Steve Jobs fala, delegue todo o resto. Você tem que delegar. Ele não ia chegar onde ele chegou, criar uma empresa dessa, se ele não tivesse delegado. E aí eu trago aqui uma citação minha, tá bom? Não viemos ao mundo para viver sem ajuda. A gente tem que ter humildade. A gente não pediu para você vir para cá? A Claudiana não pôde vir, que a bebezinha dela não estava bem de saúde, foi até para o hospital, o bebê dela tem 1 ano. Aí a gente tem que pedir, né? Jesus não falou? Pedi, recebereis e será completa a vossa alegria? João 16, 23, 24, Jesus mandou pedir. Aí, então a gente não veio ao mundo
para a gente viver sem ajuda. Você não já teve dor de dente? Você não pediu ajuda ao dentista? Teu carro já pifou? Você não pediu ajuda para o mecânico? Então, a gente tem que ter ajuda, tá? Aí eu trago para vocês agora, tá, uma citação de um gigante sobre a parte positiva do poema. Esse gigante ele está no livro, inclusive, que é Andrew Carnegie. Nasceu no Reino Unido, morreu nos Estados Unidos em 1919, faz 84 anos. Foi um empresário, né? Foi um filântropo e foi fundador de uma universidade, tá? Então, ele é o fundador de uma universidade. E ele disse o seguinte: nenhum homem será um grande líder se quiser fazer tudo sozinho. Ou se quiser levar todo o crédito por fazer isso. Isso está no livro, né? Se a pessoa quer ser um líder, o imperador Meiji, ele delegava muita coisa. E aí, agora, já trazendo o poema para dentro do rei, que é a parte positiva. Uma citação minha. Não tente agarrar tudo de uma só vez. Tá? Eu queria fazer o caminho de Santiago, escrever um livro, ir para o Peru, dar aula. Pois é. Não tente agarrar tudo de uma vez só. Veja o que é prioridade e faça bem uma coisa de cada vez. As quartas-feiras, hoje, elas são prioridade para a Rita e para mim. A gente assumiu esse compromisso. Agora, a gente tem que fazer bem feito. Temos que ter um compromisso com a qualidade. Então, repetindo, é uma citação minha, tá? Está nos livros. Não tente agarrar tudo de uma só vez. Veja o que é prioridade e faça bem uma coisa de cada vez. Outra citação minha, o trabalho em equipe, no nosso caso aqui, tá? Andressa, Rita, eu, São Lourenço, Gisela nos ajuda, Ana Paula, a Paula faz a sopa, a Gisela adora, né? Então, o trabalho em equipe reúne forças e experiência. Brasas juntas aquecem mais. Tá? Uma andorinha só não faz verão, né? E quando eu tive que falar isso em espanhol num congresso de reiki na Espanha, que uma andorinha só não faz verão, saía tudo menos andorinha, é golondrina. Uma golondrina só não hace verão. E olha que minha mãe me ensinou espanhol, mas eu não lembrava como é que falava andorinha em espanhol. Passei uma vergonha lá na frente e saía pombo, que era paloma, entendeu? Até urubu saiu lá e não saía andorinha só. Agora eu lembro, né? Bom, lembra que eu fiquei de dar base aos poemas com documentos originais? Então, documentos originais da Usui Reiki Ryoho Gakkai, que é a organização que Mikao Usui criou, fundou. Então, trazer documentos para dar uma base sólida a esse poema dentro do Reiki. Então, eu trago para vocês o manual com o título Reiki Ryoho Rikei. Rikei quer dizer manual, que Mikao Usui entregava aos alunos dele até 1926, quando ele faleceu. Que era entregue aos alunos de Mikao Usui quando ele lecionava. E o manual contém uma entrevista. Eu boto aqui uma imagem do manual, com as mãozinhas de Rita, que a gente trouxe do Japão. E um entrevistador, um jornalista, pergunta assim: como deve uma pessoa proceder para receber o Okuden? Está entre parênteses, que é o segundo nível de Reiki. Aí Mikao Usui fala: o Okuden consiste num conjunto de técnicas, Hatsurei-ho, Dashu-ho, Bushu-ho, Oshite-ho, Enkaku-ho e Seikaku-ho, e outras. Esse outras eu coloquei em negrito, porque tem uma técnica entre essas outras que vai validar isso aqui. Transmitimos, primeiramente, o Shoden, e as pessoas que alcançaram bons resultados e têm boa personalidade, transmitimos o Okuden. Isso está na página 443 do livro Reiki Apostilas Oficiais. Essa citação. Aí no livro Reiki Sistema Tradicional Japonês, eu trago uma dessas outras técnicas, que chama-se Renzoku Reiki Ho. Ho técnica de Reiki, Renzoku quer dizer revezamento. Pessoas que estão tão mal
que você tem que aplicar reiki nela 24 horas por dia, senão ela morre. E aí eu coloco para vocês aqui o Herbert Viana, tá? Que era o guitarrista e o compositor dos Paralamas de Sucesso, era o vocalista. Vocês vão ver que ele está numa cadeira de roda. Que quando ele caiu num aviãozinho no ultraleve, estava ele e a mulher morreu. Você lembra disso, quando ele caiu? E aí a mãe dele, ela é reikiana, aluna da Regina Helena Ferreira Gomes, formada aqui. E aí eles fizeram um grupo de Renzoku-ho, de revezamento. A cada 2 horas saíam 2, entravam 2. Aí de meia-noite às 2, de 2 às 4, de 4, era 24 horas e conseguiram salvar. Ele foi desenganado. Então, esse caso aqui é um caso, tá? Por que eu trouxe essa técnica? Como é que você vai aplicar 24 horas de reiki durante 30 dias, sem ir ao banheiro, sem beber água, sem se alimentar? Ninguém aguenta. Então, você tem que delegar. E essa é uma técnica oficial de um curso que a gente dá aqui. O Lobão já fez esse curso mais de uma vez. Francisca fez também. Né, Francisca? Sim. Tá? Que está no nosso mestrado, que é a técnica do revezamento. Então, com essa técnica aqui, a gente valida, tá? A gente valida o poema. Você tem que delegar, você não consegue. Ele recebeu o reiki 30 dias consecutivos, 24 horas por dia. Como que vai fazer isso? A gente não vai sair para se alimentar, para ir ao banheiro, para dormir? Ninguém aguenta. Se não houvesse uma equipe, e aí ela montou uma planilha de revezamento dos alunos, né? E qual a mensagem espiritual? Eu trouxe para vocês aqui uma mensagem minha, né? Quando vocês estiverem recebendo o Reiju de expansão da consciência, vocês vão ter que se ater. Porque eu explico, falo, e no final o pessoal às vezes ficava assim, será que eu entendi mesmo a mensagem? Lembra do pato, né? Do Rui Barbosa? Leva o pato ou desço o pato, né? O ladrão, Rui Barbosa foi falar com ele, né? E aí a história do pato, né? Então eu resolvi, de um tempo para cá, dar uma colinha para você se ligar na mensagem. A mensagem é a seguinte, ó. Ninguém consegue realizar tudo sozinho. Essa mensagem eu que escrevi. É desnecessário querer executar todas as tarefas sem ajuda, quando há mais pessoas em condições de contribuir. Aprenda a delegar responsabilidades. Tem gente que tem dificuldade de delegar. Aprenda a delegar responsabilidades. Então, essa aqui vai ser a colinha, tá? Vamos ler agora, vamos pegar o livro, tá bom? E vamos ler. Ele está na página, deixa eu ver aqui. O poema 223. Então, vocês vão ver aqui. Eu botei aqui, essa foto aqui foi Rita que fez, tá? Que era um avô cuidando da neta. É muito gratificante, eu cuido dos meus netos também. Mas se ele for fazer só isso, ele está numa idade ainda que ele trabalha. Se ele for deixar de trabalhar e só cuidar do neto, não é que cuidar do neto não seja bom, né? Eu tenho 7 netos. Eu sempre que posso estou com ele, levo no colégio, levo no jiu-jitsu, na natação. Mas se eu deixar de trabalhar para levar a criança no colégio, eu não posso delegar para minha nora, para minha filha, meu filho, para levar. Eu vou de vez em quando, né? Eu acho importante. Então, vamos ler o poema. Estou na página 224 do livro. Poema 44, Pilar. Aquele que representa o pilar da família não deveria ter que se ocupar de miudezas. Aqui o imperador Meiji utiliza o termo pilar, título do poema, como metáfora do chefe da família, ou a pessoa que é a base sólida. Usa o termo ocupar com o sentido de envolver ou utilizar tempo.
e o termo miudezas com o significado de problemas de pequenas dimensões, pequenos detalhes pormenores ou mesquiarinhas. Isso não quer dizer que não seja importante. O provedor deveria ocupar-se somente das atividades relevantes. A não priorização de tarefas é uma perigosa armadilha que nos faz desviar do objetivo que pretendemos alcançar. A mensagem implícita no poema nos diz que o sustentáculo de um grupo precisa delegar tarefas menos relevantes, evitando assumir para si toda a responsabilidade, seja em uma empresa, em uma casa ou em qualquer outra atividade, concentrando a sua energia e o seu tempo sempre na solução de assuntos mais importantes. Ninguém consegue fazer tudo sozinho. Essa aqui é a tradução. Lembrando que esse livro foi desenvolvido, está na capa, né? Dons Metafísicos. Na verdade, é mediúnico, né? Eu coloquei metafísico porque quando eu botei mediúnico, a editora falou, não, então, a gente não publica livro espírita. Aí eu mudei de mediúnico, para mim é a mesma coisa. Só que a metafísica está dentro do ensino da psicologia, é a mesma coisa. Aí eu mudei, agora a gente publica. Porque a gente ouviu Deus, né? Para a gente interpretar isso aqui. Aí Mikao Sui, na verdade, assim, eu me colocando no lugar de Mikao Sui. Por que Mikao Sui trouxe esse poema para dentro do Reiki? O mestre Mikao Sui seguramente percebeu que não são poucas as pessoas sobrecarregadas de afazeres ou que executavam diversas atividades ao mesmo tempo, correndo o risco de não fazer nada bem feito e estressar a si e a quem está à sua volta, ficando assim mais sujeito a doenças. Toda tarefa consome tempo. É desnecessário fazer tudo sozinho quando há mais pessoas aptas para ajudar. Delegar com sucesso atribuições menores é uma habilidade que todo líder deveria adquirir. Quando se aprende a não fazer tudo sozinho, muita coisa melhora, permitindo fazer as tarefas prioritárias de uma forma mais plena. O bom mestre de Reiki costuma delegar responsabilidades e tarefas. Permite que seus discípulos se tornem aptos a resolver problemas e a criar habilidades necessárias ao desenvolvimento da atividade reikiana. Segue uma citação que nos remete ao poema, que nós já falamos dele hoje, a Francisca até falou que gostou, né, Francisca? Andrew Carnegie disse: ninguém será um grande líder se quiser fazer tudo sozinho, ou ter todos os louros por tê-lo feito. Tá? Eu sou um semeador, né? Eu fui para a Universidade Rural, dei aula de nível 1, 2, 3, criei os professores, vocês conheceram. Uma das professoras estava aqui sentadinha, né? A Andressa e a outra, a Renata. A Renata, que é a professora, a Andressa é reikiana. E aí a gente semeou, hoje ela dá aula lá. Como é que eu ia continuar dando aula lá? Aí eu fui lá no Jeide, ajudei lá a implantar. Hoje minha prima está lá, cuidando com muita maestria, com muita competência. Você trabalhou no Jeide, né? Não, e segue trabalhando. Tem uma paradinha. A Francisca. Então, como é que eu ia continuar? A Georgia está lá. E a mesma coisa, na Fiocruz, no Lar de Frei Luiz. Entendeu? Sim. E a gente não tem como continuar, né? A gente sempre delega essa responsabilidade. Então, vamos lá. Não sei se o Paulo Demétrio está me ouvindo aí, né? Ele é rápido no gatilho. O grupo está aberto, tá? Esse é o grupo oficial. Olha, o Paulo já colocou, é rápido, né? Eu nem me atrevo a disputar com ele, tá? E agora o grupo de provisório. Você fez parte do grupo provisório? Não fez? Fez, né? Depois você entrou no definitivo, né? Está no definitivo já faz 3 meses. Parabéns. Bem-vindo. Minha neta, né?
Você não é aluna do Maurício? Sim, eu falei. É um dos professores mais dedicados que nós já, cearense, ele super animado, né, alegre e super competente. Então, o grupo também dos convidados em setembro está aberto, tá? E aí, a pergunta é, tá? A Cristina Rego Monteiro da Luz, esse poema, eu acho, viu, Cris? Hoje você estava falando comigo em privado que ela não teve tempo de fazer os poemas, porque ela fica sobrecarregada. Ela é diretora da Universidade Federal, ela é professora doutora, né, do Rio de Janeiro. E é mãe, é avó, e é diretora num lugar muito bom, onde ela desenvolve um trabalho religioso. Ela é uma coordenadora. E ela carrega o mundo nas costas. O que aconteceu com ela? Ela está me ouvindo aqui, a Cristina. Infartou. Ela foi desenganada, novinha. A mãe dela veio aqui, fizemos uma iniciação de cura tibetana, entendeu? Fizemos reijus e ela ressuscitou lá. Ela chegou o coração a parar, os médicos deram aquele choque desfibrilador. Então, a Cristina Luz, quase que ela foi embora, com 40 anos de idade. Essa foi com 60. É. Então, a Cristina Luz falou, esse poema foi para mim. E é verdade, Cris. Você é um exemplo, tá? Você tem que deixar correr mais leve. Aí, hoje, ela estava falando que estava sobrecarregada. Eu falei que nós vamos dar um recesso no final do ano. Aí, ela refaz os poemas. Todo mundo que falhou com poema faz no final do ano. Entendeu? A gente tem tudo gravado. A Odila falou que o poema é excelente, muito rico em ensinamento, uma vida harmoniosa. A Fabiola falou, ótima explicação. A Verusca está agradecendo. A Ana Esther, gratidão sempre. A Fabrícia. Carlos Ciampone. A Odila. O Carlos Ciampone, ser comprometido e saber pedir comprometimento é uma virtude, exatamente. Elizabeth Lin está agradecendo. A Débora. Bom fim de semana, a Márcia, Fabiana Grisolia, poema muito edificante para o nosso dia a dia. E a Odila, agradecendo, o João Pestana, poema compreendido. João Pestana é outro que trabalha em excesso, tá? Ele trabalha muito, João Pestana, vive viajando. Eu ligo para ele, ele está num país, está na Turquia, está na França, foi no Japão, para um evento nosso, não conseguiu ficar todo o tempo, subiu o Monte Curama, já tinha um outro compromisso. Mora em Portugal, ele é português, né? Tânia Rui, esse poema foi para mim, com certeza, a Tânia Rui, que está dizendo que ela também está muito com... E a Maria Arminda, que nós mandamos reiki para ela, esse poema significa para mim muito. Carreguei por dificuldades financeiras, 5 anos estou a sofrer consequências. Ela está doentinha, mandei reiki para ela, né? Ela está em Angola, ela é angolana. Rubia Celeste agradecendo, a Lia, também mandei reiki para ela, Lia Dulce. É um aprendizado muito importante para a vida. Francisca está aqui do meu lado dizendo que o poema está compreendido. É diferente assistir presencialmente aqui? Eu gosto dos dois. Os dois, né? Carlos Ciampone, Saber os Limites é importante, esse poema é maravilhoso. A Simone, né? Pensei que você vinha, Simone, fiquei te esperando, hein? O ensinamento de tantos anos. O marido dela também é um sujeito bem sobrecarregado e teve um problema cardíaco um dia desses aí. Então, Marcos Alexandre. Ele é bem sobrecarregado, tá? Trabalha em excesso. Maria Arminda, aprendizado maravilhoso. Gisela. Bom, agora é sim ou não? Todo mundo entendeu o poema, a mensagem? Sim, né? Eu vou colocar novamente lá embaixo. Podemos fazer o reju, pessoal? Coloquei novamente aí nos grupos, tá? A colinha para vocês. Tá aí. Então, vamos fazer. Ok? Caderninho, Lobão. Agora é só o caderno do Instituto, tá? Já expliquei o porquê.
Einstein falava que a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao tamanho original. Então, a expansão de consciência acontece na mente. Não sou eu. É a mente de cada um de vocês que entenderam o poema. A gente vai agora jogar essa energia para o coração. E é uma lâmpada que se acende. Quando chegar em 125, acontece a expansão da consciência, né? Que é o que a gente busca, a gente se aproxima de Deus. Satori, no Japão.